amigos, sejam bem-vindos à Quinta de Luz. Meu nome é Melissa Garcia e hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre saúde mental e saúde espiritual. Um tema que foi proposto assim, que me intrigou inicialmente, porque fala um pouco do como a saúde da gente, a saúde mental impacta no corpo da gente, né? E como isso vai reverberar no âmbito espiritual, no âmbito energético, no âmbito dos nossos corpos sutis. A gente já fez um vídeo antes, que era um vídeo sobre psicossomática, né? Que falava do impacto do coração na vida da gente, né? De como as nossas emoções alteravam o coração, e a gente utilizava nesse livro um artigo científico médico que falava de alterações diretamente em pessoas que tinham tido AVC, que tinham tido problema cardiovascular. E era muito interessante a gente fazer essa pesquisa pelo campo da ciência, né? Pelo campo da medicina. E agora a gente vai falar um pouco desses impactos que já aparecem via psicossomática, né? Via os adoecimentos que são causados por como nós estamos psicologicamente falando, psiquicamente falando, né? Na vida da gente. O corpo da gente, ele tem uma ligação direta com... A gente pode pensar assim, dois aspectos principais, existem muitos, tá? O primeiro deles, as nossas emoções, os nossos sentimentos, por isso a gente usa nesse vídeo o primeiro viés, que é o de saúde mental, né? Como nós estamos a nível de saúde mental. Porque sempre que a gente desestabiliza, psicologicamente falando, a gente tem reflexos no corpo. E aí o primeiro viés é esse. E o segundo viés é quando há uma desarmonia relacionada ao nosso desenvolvimento espiritual, ao nosso propósito de vida, né? Todos nós somos espíritos encarnados e estamos aqui no planeta por algum propósito. O problema é que a gente não vem com um manual dizendo que propósito é esse, eu vim fazer o quê? E isso também não é desculpa para que a gente faça coisas totalmente antagônicas, né? Porque existe aquilo que é de uma lei, dentro das leis naturais, né? De um entendimento que é um entendimento que está dentro do ser humano. É um entendimento intrínseco da gente. Quando a gente vai fazer algo que vai em desarmonia com essas leis naturais, todos nós sentimos. Todos nós. Porque somos seres gravados por essas leis naturais. E o que a gente possa ter de algum propósito de desenvolvimento para a nossa vida não pode ir de encontro com nada disso. Como é que a gente sabe isso na prática? Quando a gente vai fazer alguma coisa e a gente vai procurar um emprego, ou a gente quer mudar um curso, ou a gente fez uma formação e não está feliz no trabalho que a gente está desenvolvendo, né? Então a gente sente uma insatisfação, a gente sente uma inquietação com aquelas escolhas. Elas são distoantes com o que a gente necessita fazer. Mas aí a gente tem que fazer outra vírgula. Por quê? O caminho para o que a gente precisa desenvolver, ele gera uma resistência. Existe uma teoria que fala das resistências criadas, e aí a gente vai deixar isso para um outro momento, um outro vídeo, mas que fala das resistências criadas para que esse caminho seja dificultado. E são resistências criadas por, vamos pensar assim, um serzinho, né? Uma parte de nós, que é o nosso ego. Ele cria algumas resistências para que a gente não consiga se desenvolver. Cria obstáculos. E aí faz com que a gente procure trilhar caminhos que são mais fáceis, porque o desenvolvimento não é um caminho fácil, né? Mas voltando para o que a gente veio falar aqui, dessa vertente entre saúde mental e saúde espiritual, é importante que a gente pense que todo tipo de adoecimento, ele está relacionado a uma desarmonia. Ou seja, se eu não estou em harmonia emocional, né? E aí tem a ver com a nossa saúde mental, eu vou desarmonizar todo um sistema que tem a ver com o corpo e tem a ver também com os demais corpos energéticos. Então,
a partir dessa desarmonia, a gente desorganiza também o sistema de energia que faz com que a gente funcione enquanto espírito, né? E espírito encarnado, nesse sentido. Então, essa saúde espiritual, ela está relacionada diretamente à nossa saúde emocional, à nossa saúde mental. E a saúde do nosso corpo, consequentemente, também. A gente separa a nível de estudo, mas a gente precisa imaginar o ser humano como um ser integral. Hoje na medicina, hoje na psicologia, hoje nas demais ciências que tratam o âmbito da saúde, o ser humano é visto como um ser de múltiplos aspectos. E que quando existe algum problema, vamos pensar assim, em algum desses aspectos, os demais ficam precarizados. Então é importante que a gente pense num todo. Aqui, como a gente está num canal espírita, a gente tem que pensar também sobre a vertente da energia e sobre a vertente do espírito em si, que está aqui encarnado, que está aqui temporariamente nesse invólucro carnal, né, nessa roupagem, para passar por determinados desafios que vão levar ele a um desenvolvimento maior nesse momento. Então, nesse sentido, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, a gente precisa cuidar, consequentemente, do nosso corpo, para que o nosso espírito esteja bem para continuar essa jornada, para que o nosso espírito possa aproveitar melhor essa encarnação. E aí tem muitos livros, muitos, que falam dessa relação do adoecimento, seja o adoecimento a nível de saúde mental, seja o adoecimento físico, né, com as nossas questões emocionais, né, com o que nos acontece no dia a dia. Inclusive, alguns deles falam em tempos. 2 anos após uma grande perda, a pessoa pode desenvolver determinadas doenças. Não são manuais matemáticos, assim como o processo de karma de cada reencarnação não é uma coisa assim tão diretiva como as pessoas costumam dizer. Se aconteceu isso com você, você vai encarnar de tal jeito. Não é exatamente assim. A gente tem que pensar nessa integralidade do ser humano. A gente tem que pensar nos vários aspectos, certo? Nesse sentido, eu posso vir a desenvolver determinadas coisas. E aí, como é que eu vou saber? Tem um livro que é muito interessante, que o nome dele é Diga-me Onde Dói e Eu Te Direi Por Quê. É esse livro aqui, eu vou anotar lá para vocês saberem que livro é esse. Esse livro, ele faz através de uma história lúdica, né? Ele coloca o personagem, a pessoa, dentro de uma carruagem com um cocheiro, e ele vai falando da trajetória do encarne, da trajetória da vida da gente ao longo dessa estrada, nessa carruagem. E aí ele começa a dizer como é que começam os primeiros sinais, quando há as primeiras desarmonias, tanto no processo do que a gente precisa fazer para desenvolver, né, das nossas escolhas, quanto a nível de saúde mental, quando vai acontecendo as primeiras desarmonias, quais são os primeiros sinais. Porque a gente não adoece de pronto, né? Sempre que a gente tem um problema, um entristecimento, alguma coisa, algumas pessoas têm, por exemplo, problemas de coluna, outras pessoas têm problemas intestinais, né? Tem muita gente que tem problema com a alimentação, ou apresenta uma diarreia quando tem um problema muito sério. Então, às vezes, tem gente que tem taquicardia, processos ansiosos, né? Então, assim, a forma como a gente representa as nossas dificuldades são diferentes, mas vão acontecendo em pequenos sinais, para que a gente possa repensar ao longo dessa estrada da vida, para que a gente possa repensar as nossas escolhas, os nossos caminhos, os nossos processos, porque a vida é movimento. E nesse movimento, a gente pode alterar o curso de acordo com o que a gente entenda, sinta que é melhor para cada um de nós, para ir ajustando o caminho, para que esse desenvolvimento seja realmente melhor, mais aproveitado, né, ao final dessa jornada. E aí tem outros livros que falam dos sinais no corpo,
do que a gente tem passado na vida e das nossas dificuldades e dos nossos desafios, né? Tem livros que falam dessa relação direta com a doença, tem outro que a gente gosta muito, que é A Doença como Caminho, é esse daqui, né? Eu vou até ler um trechinho que ele fala do que é a doença, fazendo essa correlação com a falta de harmonia que eu disse a vocês, falta de harmonia do ser humano num aspecto total, tá? A gente sempre pensar de forma ampla. E aí ele diz assim: a doença significa a perda relativa da harmonia, ou o questionamento de uma ordem até então equilibrada. A gente saiu um pouco do prumo, do desvio, e aí essa doença aparece porque a gente desviou aquele caminho. A perturbação da harmonia, no entanto, acontece na consciência e no âmbito da informação e se mostra pura e simplesmente no corpo. É como se o corpo fosse o lugar de imprimir a imagem daquela desarmonia. Mas aquela desarmonia, ela na verdade não está no corpo. O corpo é a consequência daquela desarmonia. Aquela desarmonia está num nível mais sutil, né? Está na consciência, está em como a gente não está conseguindo lidar bem com determinadas situações. Então, por isso que a gente fez essa correlação nesse vídeo. A proposta foi pensar em como a gente se cuidar melhor, em quais estratégias a gente pode procurar a nível de saúde mental, para que a gente possa ter uma saúde integral melhor, para que a gente possa proporcionar ao espírito uma caminhada melhor. Porque a gente precisa estar enquanto corpo, enquanto consciência, enquanto vida bem, né? Para que esse espírito tenha um bom aproveitamento dessa encarnação. Entendendo que o espírito somos nós também, tá? Então, assim, quanto mais a gente pensa de forma integral, mais a gente vai ter um resultado, né, apropriado. E aí fica um desafio, né? O desafio é, no primeiro vídeo, falando de psicossomática, eu perguntei como estava o coração de vocês, como é que está o seu coração. Nesse eu quero saber como é que está a sua mente, como é que estão as suas emoções e o que é que vocês fazem para cuidar disso. A gente tem vindo de um período de muitos desafios e a gente tem pensado aqui nos canais da Quinta de Luz em como estimular o autoconhecimento, em como estimular o autocuidado, em como estimular que cada um pense na autorresponsabilidade, nas suas ações, não em como o que acontece no mundo, o que acontece ao meu redor, o que acontece na minha família me impacta, mas como o que é que eu vou fazer com este impacto. Porque a partir do momento que eu tenho responsabilidade sobre o que acontece comigo, eu posso mudar. Ou pelo menos mudar o que é que eu faço com aquilo. E aí eu sou responsável pela minha própria felicidade. Eu tenho o direito de escolher estar bem, estar feliz. No Livro dos Espíritos, nós temos como guia, né, os Espíritos nos dizendo que nós somos seres que viemos para cá para aprender, né, para um dia chegar à perfeição e para sermos felizes. Então, que sejamos felizes. Que a gente possa encontrar caminhos de autoconhecimento e caminhos de autocuidado que nos levem a uma vida harmônica, a essa trajetória ao longo dessa estrada na carruagem, sendo uma trajetória de mais harmonia, né? E para que no final a gente colha frutos mais saudáveis e a gente possa ter realmente um espírito saudável, né? Um espírito dentro de uma relação energética harmônica, com um corpo que conseguiu suportar os desafios da encarnação da forma mais saudável possível, né? Com uma mente sã, com uma mente harmoniosa. Então, se vocês quiserem comentar o que é que vocês fazem para se cuidar, coloquem aí nos comentários, deem sugestões, né? Ajudem os demais colegas que vão conversar conosco e ver através desse vídeo o que nós podemos fazer para a nossa caminhada. E que cada um de nós tenha uma caminhada mais harmoniosa e mais feliz ao final, né? Fiquem em paz.
Nos vemos em breve.